Olá, eu sou Elisângela Munareto. Eu estou desenvolvendo uma tese de doutorado relacionado às bonecas feitas com resíduos têxteis. A modalidade oficina tem sido feita para chegar à ideia de perceber, né, como os resíduos podem ser materialidades interessantes para fazer bonecas. Eu sou a professora Ana Cláudia Corrêa da Silva, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, e sou orientadora da Elisângela. Estamos trabalhando juntas nessa metodologia das oficinas e desenvolvendo várias ideias sobre as bonecas. Falando da pedagogia Waldorf relacionada às bonecas, um outro tipo de bonecas que nos inspirou muito, que nós gostamos, apreciamos muito, está relacionada à feltragem, né, onde nós trabalhamos com as agulhas, né, de feltragem e com a lã de carneiro. A lã de carneiro, tanto ela assim pura, né, sem tingimento, como aquela que é tingida já, né, e que contribui para esse trabalho com alguns bonecos. Então nós fizemos em alguns momentos bonecos mais assim, esses aéreos, né, bonecos feltrando com agulha, e fizemos bonecos também para contação de histórias, né, onde as professoras gostam muito dessa perspectiva, e também porque aqui em Curitiba é muito frio, então esses bonecos eles contribuíam muito com as professoras de bebês, principalmente, porque esse ambiente que precisa trazer esse acalento, esse calor, né? Então as bolinhas também, que são brinquedos, as bolinhas deveriam, né, ser os primeiros brinquedos que uma criança tivesse para brincar, né? Então na pedagogia Waldorf fala-se muito da importância das bolinhas, né? E fizemos também alguns testes com a feltragem molhada, e esse tipo de trabalho, ele é um trabalho que nos sensibiliza, que faz com que a gente veja a potência de um pedaço de lã, né, de carneiro, você feltrando ali, você transforma, né? Você transforma no que você tiver desejo ali naquele momento. Então é algo que nasce das suas mãos. A materialidade em si já traz essa suavidade, essa ideia que nos encanta, e a partir disso a gente então, tendo essas referências, foi que nós partimos então para as naninhas e para a pesquisa com resíduos têxteis daí. E para trabalhar com a feltragem, geralmente nós começamos, né, com um pedacinho de lã crua. Eu gosto de utilizar ela sem a cor ainda, até porque ela é mais barata, né? E a gente consegue com mais facilidade. E nessa perspectiva de feltrar, né, a gente tem vários tipos de agulhas, algumas têm uma ponta diferenciada, que serve mais para o final, ali para você arrematar, e outras servem para você ir feltrando. Nesse processo de feltrar, você vai moldando. Eu falo que para mim é como se fosse uma escultura, você está esculpindo, né? E nesse esculpir, vão surgindo os formatos daquilo que você quer fazer. Eu procuro fazer primeiramente todo ele branquinho, assim, usando essa lã. E no final eu pego o colorido, que é um pouquinho mais caro, esse tingido, né? E aí eu vou aplicando aonde eu quero. Por exemplo, aqui eu quero verde. Então eu venho com a minha agulha e vou filtrando aqui nesse tom de verde. E assim vão surgindo as peças, né? Elas são únicas, a gente dificilmente consegue fazer duas peças iguais, né? Elas podem até ser parecidas, mas não são iguais. E uma coisa que eu percebo também é que cada um tem um jeito para filtrar, cada um acaba imprimindo um modo próprio de fazer, e os bonecos acabam tendo uma estética que é muito peculiar de cada um. Então eu considero a arte de feltrar algo bem singular, né? Então, e isso tudo, essa sensibilidade dessa materialidade, desse fazer, ele nos deu a possibilidade de ver longe, de enxergar em
diferentes materialidades a possibilidade de você fazer bonecos, né? De você se sentir potente para criar diferentes tipos de bonecos, porque o céu é limite quando a gente está falando dessa arte. Então, a lã de carneiro e esse método da feltragem foi inspirador, e então procuramos aprender a costurar. E nesse aprender a costurar, na máquina principalmente, que era algo que nós não fazíamos, né? Foi com esta boneca, essa foi a primeira boneca que eu fiz, foi num curso, fui a São Paulo para aprender a fazer a boneca Waldorf. Era um desejo muito grande de aprender a fazer essa boneca, né? Então eu tenho um orgulho muito grande de mostrar ela, porque é uma boneca que eu me inspirei em mim mesma, né? Nos meus cabelos, na minha cor, para fazê-la. E foi assim uma experiência muito interessante. O enchimento dela é toda com a lã de carneiro, né? Que eu já tinha um contato e já gostava, né? Então foi na verdade uma ampliação de saberes, né? E toda essa caminhada com a boneca Waldorf é que nos deu condições para começar essa criação, né? De hoje pensar em naninhas com resíduos têxteis, inspirada nessas bonecas, né? Então, nessa perspectiva, foi muito importante ter tido contato com a boneca Waldorf. Bem, para falar sobre a oficina de naninhas com resíduos têxteis, que faz parte desta tese de doutorado, é preciso dizer de onde nós começamos. Então, assim, nós nos inspiramos, sim, na pedagogia Waldorf, que há algum tempo já fazia parte dos nossos estudos, anteriormente, obviamente, uma espécie de boneca que nos agradava muito, principalmente porque dentro da teoria nós percebemos o quanto é valorizado, né, essa relação da criança com a natureza, né, por o fato de usar lã de carneiro, pelo fato de essas bonecas fazerem tanto sentido, né, na perspectiva de conexão, de vínculo com a criança. Então, diante de tudo isso, nós, inspirados, né, por essa pedagogia, no trabalho com formação de professores de bebês, professoras e professores de bebês, nós começamos a desenhar alguns moldes para ficar mais fácil para dar uma oficina para muitos professores. Então, fizemos esta naninha para tentar facilitar para os professores chegarem a fazer uma boneca, né, nessa perspectiva Waldorf. Claro, neste modelo mais sofisticado, né, ela é simples na perspectiva de brincadeira para criança, obviamente, e não tem esse olhar massificado, né, porque cada uma, obviamente, sai de um jeitinho, mas para uma oficina para professores que ainda não costuravam, seria bem desafiador. Então, resolvemos iniciar com esse tipo de naninha. Também passamos a fazer algumas com alguns movimentos na perspectiva de que tivesse todo um animismo, né? Uma boneca de dedo aqui para que as professoras pudessem brincar com os bebês na hora da troca, na hora de fazer ali uma brincadeira na perspectiva do momento ali de estar com os bebês, né? Até num momento de alimentação, enfim, qualquer interação importante com os bebês. Bom, e aí para a pesquisa nós chegamos a algumas modelagens, né? Uma ideia de laboratorial dentro do nosso ateliê, fomos lá testando os resíduos têxteis agora, né? Então toda a parte de enchimento, todo feito de resíduos, temos muitos resíduos, então por isso, primeiramente criamos essa naninha aqui, né? Menorzinha, que cabe na palma de uma mão, mas a criança, né, ela é pequena, ela é singela, ela também gosta de ter esses brinquedinhos pequenos, né? Depois, nós começamos a formular um outro tipo de naninha, que é a qual esta oficina aconteceu, né? Que saiu do nosso ateliê e foi então ocupar outros espaços. Nós chamamos aí que essas oficinas são oficinas itinerantes, né? E essa itinerância começou com esta naninha aqui. Como que nós
nós fizemos essa naninha? Primeiro é importante dizer que procuramos que ela fosse o mais simples possível, feita na perspectiva da costura, para democratizar esse saber entre mais pessoas e, claro, que utilizasse, então, né, os resíduos têxteis, porque a ideia é dar uma destinação correta a esses resíduos, já que se geram muitos resíduos, né? Bom, então para fazermos essa naninha, o que nós pensamos? Primeiramente, queríamos que esta oficina ela tivesse todo um encantamento. Então, acreditamos muito que as mãos que fazem, as mãos que trabalham com artesania são mãos encantadas. Mas, para que esse encantamento ocorra, é necessário se encantar. Então, como que nós pensamos essa oficina a princípio? Vamos presentear todas as nossas, todos os participantes com os materiais, né? Agora, quem seriam essas participantes? Nós trabalhamos com um grupo de senhoras que fazem atividade física num equipamento da Prefeitura de Curitiba e reunimos, né, as que tinham interesse em participar da oficina, e essas interessadas, quando adentravam a sala da oficina, recebiam então este presente. O que se constitui esse presente? Nós fizemos com o resíduo este saquinho de um tecidinho voal, né? E dentro dele nós tivemos o cuidado de colocar lá o molde, né, da naninha, que é toda a parte do corpinho, né, para ser costurado. Então também deixávamos junto um tecido tom de pele, né? Tem vários tons de pele, mas a gente tinha esse naquele momento. Então elas poderiam primeiramente riscar, né, o molde, depois passar a costura. Trabalhamos bem essa questão da costura, toda a mão, e depois rechear com os resíduos têxteis, né? Esse tipo de resíduo aqui nós gostamos muito, nós não jogamos nada fora na hora da costura e tudo mais. Quando a gente faz o recorte, já aproveita, guarda para utilizar no enchimento. Então isso já é para nós algo inerente, né? A gente não consegue mais jogar nada no lixo. E aqui, junto a este molde, né, a gente deixava também, está constituído dentro do presente, né, desse saquinho, o coeiro, que ele tem por volta de 20 a 25 centímetros, né, 30 centímetros, não é uma medida exata, e ele serve justamente para, depois de encher e costurar, a gente brincar. Eu digo que a gente brinca na oficina, né? A gente brinca como a gente brincava quando era criança, né? Como se a gente estivesse fazendo ali embalando um presentinho, né? Essa metáfora do presente, ele está o tempo todo fazendo parte desta oficina, né? E aí elas brincam que estão embrulhando o presentinho aqui e depois passam a costura, né? A gente coloca alguns alfinetes, né? E aí, por fim, a gente faz toda essa costurinha, né? Costura invisível aqui, e ela se transforma numa naninha. Dentro desse kit, a gente também deixa uma agulha com um coraçãozinho de feltro, daí elas também podem, se quiserem, né, costurar esse coração aqui ou não, né? Enfim, ou simplesmente só guardar a agulha para utilizar em outro momento. E essa metáfora do presente, ela está o tempo todo fazendo parte do clima da oficina, né? Então nós, desde o momento que nós energizamos as mãos e encantamos essas mãos, nós clamamos para essas senhoras, para que elas pensassem para quem elas vão fazer essa naninha, quem elas vão presentear. E também pensar que, como estamos utilizando resíduos têxteis, esse presente, ele é muito mais expandido. É um presente para nosso planeta que precisa, nós precisamos debater e refletir muito mais sobre os resíduos que temos deixado nessa era de tanto consumo. Enfim, então essa oficina, o que aconteceu? Essas senhoras fizeram suas naninhas, algumas
fizeram mais do que uma. A professora delas conseguiu bastante resíduo para elas e elas fizeram muito mais naninhas. Resolveram então fazer uma doação para o Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Então, no final do ano, em dezembro, na época do Natal, elas se reuniram por volta ali de 60, 80 naninhas e fizeram então a doação dessas naninhas para as crianças e até adultos, né, que gostariam de ter uma naninha lá no hospital. Então, para nós, fica, né, finalizando essa ideia, o desejo de que esse presente se faça e aconteça com mais pessoas, e por isso que estamos aqui dividindo, né, com vocês essa ideia. O molde nós podemos deixar disponível em PDF, né, para que vocês possam também fazer as suas naninhas, e o convite fica principalmente numa perspectiva de utilizar resíduos têxteis. Nós acreditamos na potência dos resíduos e acho que, além de tudo, podemos nos desafiar a fazer outros tipos de bonecos, né, de bonecas com os resíduos. Os resíduos são, sim, o nosso olhar, matéria-prima. Então, a partir de hoje, nós, costureiras, artesãs, professoras, seja o que for, né, que tem um olhar para a costura, principalmente, cuidar, né, com os nossos resíduos, né, procurar utilizar o máximo possível. É isso, muito obrigada. Você vai aproveitar a oportunidade para agradecer o convite para a participação do segundo Festival da Boneca Waldorf, especialmente pelo convite feito pela Nina Veiga, né, que nessa possibilidade de trocar essas informações e saberes relacionados às nossas oficinas. Também quero agradecer a oportunidade de nós termos desdobrado essa ideia da Nina Veiga em outras formas de fazer boneca Waldorf e em outros modos, em outros lugares, em outros contextos, para que possamos divulgar e possamos ainda divulgar essa ideia de relacionarmos com bonecas e aprendermos a nos relacionar com as pessoas.